A gente não precisa de mais nada, porque o resto ele acrescenta, amém? Jesus. Queria que os irmãos pegassem lá em Lucas, capítulo 17, versículo 11 em diante, até o 19. A cura de 10 leprosos. E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria da Galileia. Ele é Jesus, né, irmãos? Entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe. E levantaram a voz, dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Que aqui ele fez uma cura, né, entre os leprosos. E aconteceu que, indo, eles ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz. Aleluia! E caiu aos seus pés. Ele caiu aos pés de Jesus, com o rosto em terra, dando-lhe graças. E este era samaritano. E respondendo Jesus, disse: Não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro. E disse-lhe: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Aqui, né, irmãos, Jesus, ele curou 10 leprosos. E ele não estava falando só de lepra. Aqui ele estava falando de compaixão, humildade, gratidão. Aqui ele estava falando de não ter repúdio sobre aquilo que ele pode curar e fazer. Não só por fora da nossa pele, mas por dentro da nossa mente, do nosso coração e da nossa alma. E aqui veio 10 leprosos e Jesus curou as suas lepras. E eles gritaram, né? Mestre, tem misericórdia de nós. E muitas vezes a gente tem que pedir pela misericórdia de Deus. Muitas vezes a gente tem que falar com Deus para curar nossas lepras de dentro para fora. Porque a gente vai acumulando tantas coisas, né, irmãos? Na nossa mente, na nossa alma. A falta de perdão, às vezes a tristeza, a opressão, a ansiedade e às vezes uma doença, né, que vem para fora, como a lepra, como teve também o orgulho de Naamã, os orgulhosos. Então são muitas coisas leprosas que a gente pode curar de dentro para fora, como também para fora, que no caso eram os leprosos, né? Eles eram injustiçados. E além de tudo, esse leproso esses leprosos que Deus curou, eles gritaram pela misericórdia de Deus, né? A misericórdia de Deus, ela vem a cada manhã, então ela é infinita. Quando a gente clama ao Senhor verdadeiramente, de todo o coração, Jesus ouve a nossa voz e vem, né, com a água do Espírito Santo jorrando, limpando tudo aquilo, né, que está nos incomodando. Se a gente tiver fé, às vezes estamos tão longe de Jesus, mas mesmo assim Ele sara e cura nossas lepras, porque Ele é misericordioso, Ele é bondoso, Ele é fiel, Ele é amigo. Então, a partir do momento que a gente começa a conversar com Ele e ir atrás dEle, creio eu que esses leprosos já tinham ali, tá seguindo Ele, né? Meio que se escondendo, creio eu também, porque eles não poderiam ser vistos. Mas Deus já sabia que eles estavam ali, né? E só estava esperando eles pedirem, né? Eles falar com Jesus. Pela sua misericórdia, eles foram curados. Então, aqui a primeira etapa, eu falei sobre a cura e a misericórdia de Deus. Porque muitas vezes nós devemos ser curados das nossas lepras. E é só Jesus para curar, só o Espírito Santo para jorrar essa água, para nos fazer
ser aquebrantado, né? Ser aquebrantado e arrepender dos nossos pecados, até mesmo de um perdão, até mesmo de uma fofoca que a gente fez no dia, até mesmo de pequenos detalhes que a gente faz ao nosso dia a dia, que pode sim se tornar uma lepra lá na frente. Então aqui eles eram leprosos de pele, mas teve 9 que era leproso de coração, que mesmo Deus fazendo um milagre, eles não tiveram a humildade de vir agradecer, né? Então aqui também vou falar um pouquinho sobre o que voltou. Teve Jesus curou, né? Tudo, teve a misericórdia, eles pediram a cura e Jesus fez o papel dele, curou tudo certinho. O que eles fizeram? Perna para quem tem, né? Foram embora. E não agradeceram Jesus pelo que ele tinha feito. Não que Jesus precisa disso, mas nós precisamos disso, né? Sermos humildes um com o outro e com Jesus também. Quantas bênçãos a gente tem em nossas vidas, a gente pede, às vezes um detalhe, às vezes uma bala que a gente tá com vontade, ou às vezes um prato de comida. Ai, tô com vontade de comer aquele bolinho, né? Jesus, ele vem e traz. Às vezes uma flor, uma árvore que a gente olha na rua, um pôr do sol, ou até mesmo só o simples fato da gente abrir o olho, né? E agradecer a vida. Mas teve que o coração dele foi mais além. Jesus o curou. E detalhe, ele era samaritano. Não sei a descendência dos outros, mas esse era samaritano. E todos sabem que o samaritano foi assim, foi inimigo, né, dos judeus por muito tempo, assim, eles não se batiam as conversas. E um dos leprosos que voltou para agradecer a Deus, para agradecer a Jesus, foi um samaritano, né, como fala aqui na Bíblia. E este era samaritano. A Bíblia ela faz questão de falar que era samaritano, porque mesmo com as diferenças, né, Jesus, quando ele estava na terra, ele foi lá em Samaria, ele foi lá naquele povo que ninguém queria passar, que fizeram até caminhos diferentes para não entrar dentro daquela cidade. Mas Jesus não, ele não fugiu daquilo, ele foi e enfrentou e resgatou muitas almas. E aqui esse samaritano, ele teve a humildade de ser curado por Jesus. Jesus tirou as suas lepras e ele teve a humildade de voltar e agradecer. Ele não viu o que os outros fez, que os outros foram. Ele viu o que Jesus tinha feito por ele. Então, muitas vezes, irmãos, nós não podemos olhar para o homem. Nós temos que tomar as nossas próprias decisões. A gente tem que agradecer a Jesus, caminhar com Jesus. Muitos não vão caminhar com você, como esses 9 não caminharam com o samaritano que voltou para agradecer a Jesus. Mas ele teve o coração aquebrantado para voltar e agradecer o que Jesus tinha feito. Hoje, você já agradeceu? Eu já agradeci pelo que Jesus já fez por nós, pelos milagres. Ah, Mônica, mas aquele milagre não aconteceu, aquele grandão. Mas o detalhe de você estar de pé e vivo, ou o simples detalhe dele estar na cruz, que ele morreu por você, pelos seus pecados. Você já agradeceu a Deus por dar o seu único filho por morrer por você e por mim, pelos nossos pecados? Ou você só fica pedindo e reclamando? Então a gente tem que ter essa visão, quanto eu, quanto você, que essa palavra veio para mim primeiro. A gente tem que analisar em qual caminho que a gente está trilhando em agradecimento ao Deus. Porque muitas vezes a gente é egoísta, a gente só quer, mas eu agradeço. Mas você agradece o essencial, que é as curas que Ele tem te dado de dentro para fora, que é o você acordar, é você olhar o amanhecer e o entardecer. Você tem agradecido? Eu tenho agradecido por um café que vai na nossa mesa, ou a gente fica murmurando que tá caro, que tá isso, que tá aquilo.
e não agradece o que Deus faz pela gente, pelos nossos. Aquele que foi curado, leproso, ele voltou, ele agradeceu, ele fez a sua parte com Jesus. E é incrível. E no versículo 17, e respondendo Jesus disse, Jesus falou para ele, não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? O próprio Jesus fez essa pergunta. Não foram 10 que eu curei? Por que só você voltou? Lógico que Jesus sabia quem era o mais aquebrantado. E justo o samaritano, né? E justo aquele estrangeiro que o povo judeu metia a lenha. Vamos falar no português de hoje. Metia a lenha, metia, né, a palavra em cima. E foi justo ele que voltou para agradecer. Como eu disse, não sei qual era os outros religiões que era, mas aqui a Bíblia teve questão de falar samaritano. E eu creio que é justamente por essa causa, por ter essa desavença entre os judeus e os samaritanos, né? O estrangeiro, o famoso, né? Estrangeiro que aquela época, as pessoas, né? Que acreditavam que Deus repugnava. E não era, né? Deus foi lá para salvar almas e para fazer a diferença. E isso a gente tem que carregar na nossa vida. Agradecer a Deus, mas também ver que tem muitas pessoas que Deus quer resgatar e usar a gente para se resgatar. Usar a gente para ir a lugares que a gente nem imagina. Porque evangelizar dentro de um cercado é bom. A gente tem que evangelizar para fora, né? E agradecer naquilo que Deus tem. Eis-me aqui. E agradecer aquilo que Ele faz por nós. Não levar isso como uma carga, um peso, mas levar isso em agradecimento a Deus pelos dons também que Ele nos deu. E ali no versículo 18 ele fala, não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro. E disse-lhe, levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Então eu creio que aquele leproso, aquele samaritano, aquele estrangeiro, ele levou algo a mais que os 9. Os 9 só recebeu a cura, que hoje está assim, né? A gente só quer a cura, a libertação, e a gente não quer Jesus, né? Não quer andar com Ele, não quer renunciar. Aquele leproso renunciou o teu orgulho, renunciou o que o povo ia falar dele ali, os 9 que estavam ali. Não precisa agradecer não. Para quê? Onde você está indo? Você está voltando para quê? Ele já nos curou. Vamos para frente. E não é assim, né, irmãos? O agradecimento, a gratidão, ela é um sentimento divino, né? Ela é um sentimento do Espírito Santo de Deus que tem que estar em nossos corações. Às vezes Ele dá o pouco para a gente receber o muito, que nem esse leproso, garanto, a Bíblia não fala mais sobre isso, mas eu garanto, que nem ele falou aqui, ninguém veio para dar glória a Deus, senão este estrangeiro. Dele faz, levanta-te e vá, a tua fé te salvou. Então tinha algo a mais que Jesus deu para ele, além de curar a sua lepra. Eu creio que os 9 não alcançaram a salvação, mas aquele leproso, ele alcançou a salvação. E é isso, porque não é sobre milagres, é sobre a salvação. Nós estamos todos salvos, ou Jesus só está fazendo um milagre e a nossa salvação está onde? Por isso que ela é individual, né? Cada um deve correr atrás da sua, como esse leproso, nessa volta, ele conseguiu alcançar a salvação, porque aqui o próprio Jesus falou, a tua fé te salvou. Ele não falou a tua fé te curou, porque ele já tinha curado.
Então a fé dele salvou ele. Então Deus não curou só a pele, Deus curou esse leproso que voltou para trás, o coração, a alma, a mente, se fez nova criatura. Ele serviu a Jesus Cristo verdadeiramente, porque ele ganhou a salvação dele. Então, por isso a gratidão, irmãos. Aonde a gente estiver, com pouco, com muito, ou sem nada, agradeça. Agradeça a Jesus, porque ele tem muito mais para te dar e para me dar. Muito mais do que a gente pede, muito mais do que um milagre. Ele tem além disso para nos dar, que é a nossa salvação. Que isso aqui ninguém compra, ninguém rouba, só se a gente não quiser mesmo. Então hoje agradeça a Deus, volte, se desliga do 9, se desliga das pessoas que estão indo, milagres, 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 e venha agradecer e receber a tua salvação com Jesus Cristo, porque só Ele que pode dar. Que os irmãos fiquem com essa palavra, que crava no coração de vocês. E não se esqueçam, irmãos, é só através de Jesus. É Ele que pode nos dar a salvação e a nossa fé, quando cremos que Ele pode fazer algo por nós. Não custa nada a gente voltar lá atrás e lembrar de tudo que Jesus fez nas nossas vidas. E simplesmente agradecer. Amém? A paz do Senhor, que vocês tenham uma boa tarde e que essa palavra venha cravar no coração de vocês, como cravou no meu, e que a nossa mente venha ser renovada como a mente de Cristo, que o nosso coração venha ser renovado como o coração de Cristo e que se tornemos verdadeiramente novas criaturas. Em Jesus. Glória a Deus. Fiquem na paz. Glória a Deus, aleluia, Jesus. É uma palavra maravilhosa, né? Você que tem recebido algo de Deus, né? Não seja ingrato, seja grato a Deus por tudo que você é, por tudo que você tem, por tudo que você ainda vai receber de Deus. Então seja grato, porque através da gratidão você também recebe bênção, viu? Em nome de Jesus, que vocês venham ficar com essa palavra mesmo, né? Eu creio que falou com alguém do outro lado aí nessa palavra, porque Deus tem destino certo para cada coisa, né? Que Ele